Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dom Rafael Liano Cifuentes, já falecido, foi bispo auxiliar do Rio de Janeiro, depois titular em Nova Friburgo, e uma vez já aposentado como bispo emérito, acabou voltando para o Rio. Foi também dos primeiros membros do Opus Dei que São José Maria Escrivá enviou aqui para o Brasil, para começar o trabalho apostólico, difundir o carisma que ele, Monsenhor Escrivá, tinha recebido de Deus e que eles, especificamente Dom Rafael Liano, tinha abraçado com muita força. No livro seu, que nós já trouxemos aqui uma outra parte para nossas meditações, se intitula Serenidade e Paz pela Oração. Lá no início ele abre o livro contando um episódio da vida doméstica familiar de um amigo seu. Contou-me um amigo um pequeno incidente familiar. Quando entrou em casa, encontrou a sua esposa muito sensível, num estado verdadeiramente aflitivo, indo de um lado para o outro, procurando com ansiedade em cada canto da casa algo que havia perdido. Ele perguntou-lhe: o que aconteceu com você? Perdi algo muito importante. O que foi? Não quero dizê-lo. Diga-o, por favor. E quase chorando, ela respondeu: algo que nunca gostaria de perder, a aliança do nosso casamento. O meu amigo, com um olhar sereno, respondeu calmamente: não, você não o sabe, você perdeu uma coisa mais importante ainda. O quê? Você perdeu a paz. Vamos recuperá-la enquanto tranquilamente buscamos o anel. E ambos abraçaram-se com um sorriso nos lábios. Quantas vezes nos inquietamos por coisas grandes e por coisas pequenas, quando perdemos a saúde, quando perdemos o emprego, quando perdemos a oportunidade de fazer um bom negócio, quando perdemos a carteira de identidade, quando perdemos o ônibus. Mas, em realidade, estamos perdendo algo muito mais importante, que é a paz. Às vezes, nós até nos instalamos nessa situação de falta de paz com um sentimento de obrigação, pensando que, do contrário, estaríamos nos comportando como pessoas irresponsáveis. Como essa senhora, procurando aliança, querendo não ser interpretada por esse fato como uma pessoa que não ama, que não tem fidelidade suficiente ao seu marido. Quando, na verdade, sem paz, teremos mais dificuldades para pensar em soluções, como bem disse esse senhor, para aqueles nossos problemas, né? Para evitar desvios, para corrigir rotas, para encontrar exatamente aquilo que nós perdemos. E uma coisa é certa, sem paz
nos distanciamos de Deus. Ou, ao menos, impedimos que Deus se aproxime de nós. Porque, com o dizer do profeta Jeremias, o nosso Deus é o Deus da paz. Algo que São Paulo repete mais uma vez nas suas epístolas. É impossível estar com Deus e não experimentar a paz. Ainda que em meio a grandes tribulações, com a consciência nítida dos nossos próprios defeitos, vamos além, dos nossos pecados, numa ausência total de resultados diante de tantos esforços que nós realizamos, ainda que em meio a injustiças e incompreensões, que bom seria se tivéssemos esse reflexo. Deus está aqui. E formulássemos essa pergunta para nós mesmos. O nosso Deus é o Deus da paz. Tudo aquilo que me rouba a paz não vem de Deus. Falamos de defeitos e pecados. Às vezes Deus nos faz, de fato, lembrar ou tomar consciência de uma falta grave que nós cometemos, que deve ter desdobramento para a vida das outras pessoas. E como saber se é Ele mesmo que está nos fazendo tomar consciência disso? Porque ao mesmo tempo, junto com o grande pesar, com a grande pena, que talvez até nos faça derramar lágrimas, experimentamos uma paz enorme. A paz de alguém que até pensa, puxa, vou me confessar, obrigado, meu Deus, obrigado por ter me dado essa luz. E ao contrário, quando nós perdemos a paz, o demônio tenta imitar Deus, né? E não consegue. Quando perdemos a paz, significa que Deus não está aqui, não é Ele que está promovendo, nem é Ele quem está atuando. É o inimigo. Quem ganha é o inimigo. Quer ver o circo pegar fogo, quer semear desesperança, mais ainda desespero, porque isso é o que ele é mais próprio. A tentação diabólica por excelência, Nosso Senhor até associa como sendo o pecado que não tem perdão, o pecado contra o Espírito Santo. Não porque é uma coisa assim tão grave que o Espírito Santo, até de modo raivoso, diz, não quero te ver nem pintado de ouro na minha frente, some, não vou te perdoar jamais. Não, isso não seria próprio de Deus. Deus não é vingativo, não atua desse modo. Só não tem perdão porque nós desesperamos, nós não nos abrimos para a graça, porque consideramos que não tem mais jeito. Jesus Cristo continuamente foi interpelando os apóstolos e através deles a todos nós, não temais, não vos preocupeis, pax vobis. Nessa nossa meditação do recolhimento deste mês, a paz interior, nos virá bem recordar todas essas ideias. São João, no seu Evangelho, transcreve umas palavras de Cristo que não devemos esquecer jamais. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se temorize. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. São Paulo até vai mais longe, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, a ponto de afirmar, Ele é a nossa paz. Não só nos dá a paz, Ele é a nossa paz. E a Igreja coloca nos lábios de Cristo umas palavras de Deus, Trindade, vamos dizer, inspirando o profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, no capítulo 29, versículo 11. Aliás, a Igreja coloca essas palavras nos lábios de Cristo bem na antífona da entrada da missa do Sagrado Coração de Jesus.
Eu tenho pensamentos de paz e não de aflição. Ego cogito cogitationes pacis et non afflictiones. Eu tenho pensamentos de paz. São José Maria, no livro É Cristo que Passa, que compendia as homilias das principais festas litúrgicas do ano, que São José Maria Escrivá pronunciou, na homilia sobre o Sagrado Coração de Jesus, aliás, com um título muito sugestivo para a nossa meditação de agora, O Coração de Cristo, Paz dos Cristãos. Até sai o encontro de nós com nossos argumentos desesperançados, mas aparentemente muito razoáveis, para justificar que nós estamos sem paz. E quase dispostos a responder de modo mal criado se alguém vem com algum argumento contrário, porque não é com você. Se fosse com você, você também estaria assim. Diz assim Monsenhor Escrivá: a razão, essa razão fria e cega, que não é a inteligência nascida da fé, nem sequer a inteligência reta da criatura capaz de saborear e amar as coisas, converte-se na sem-razão de quem tudo submete às suas pobres experiências habituais, que amesquinham a verdade sobrenatural e recobrem o coração humano de uma crosta insensível às moções do Espírito Santo. Nossa pobre inteligência estaria perdida se não fosse o poder misericordioso de Deus que rasga as fronteiras da nossa miséria. Eu tenho pensamentos de paz e não de aflição, aqui cita o profeta Jeremias. Declarou Deus por boca do profeta Jeremias. A liturgia aplica essas palavras a Jesus porque nele se manifesta claramente que é assim que Deus nos ama. Não vem condenar-nos, não vem lançar-nos em rosto a nossa indigência ou a nossa mesquinhez, vem salvar-nos, perdoar-nos, desculpar-nos, trazer-nos a paz e a alegria. Se reconhecermos esta maravilhosa relação do Senhor com seus filhos, nossos corações mudarão necessariamente e veremos abrir-se diante dos nossos olhos um panorama absolutamente novo, cheio de relevo, de profundidade, de luz. E do contrário, se fizermos um ouvido surdo, frouxo, a essa declaração de Jesus, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Ou de São Paulo, ele é a nossa paz. Eu tenho pensamentos de paz e não de aflição. Se fizermos uso dessas frases como uma espécie de reflexo bem condicionado, então estaremos muito alinhados com ele. Nesse ano nós celebramos os 50 lustros, para não repetir a palavra ano, de São José Maria Escrivá aqui no Brasil. Em 1974, ele esteve aqui conosco. E as pessoas que estiveram com ele naqueles dias testemunharam como ele vivia, lutava por viver exatamente assim. Com confiança em Deus, com abandono em Deus. Algo que lhe produzia uma enorme paz. O padre Francisco Fausto, que também foi daqueles primeiros enviados de São José Maria Escrivá ao Brasil, para os inícios do Opus Dei. Aliás, veio no mesmo navio que o Dom Rafael Liano Cifuentes, mas ficou sempre radicado aqui em São Paulo. Conta num livro que ele escreveu a respeito desses dias que estamos comemorando, São José Maria Escrivá no Brasil, da editora Quadrante. o padre Francisco Fausto contava como
Naquele mês de maio, ele chegou aqui no dia 22 de maio e ficou conosco até dia 7 de junho. Naquele mês de maio, ele mesmo perguntou, pediu, onde poderia fazer uma romaria para Nossa Senhora, mês de maio, mês de Maria, para honrá-la, depositar aos seus pés tantas petições. O diretor do Opus Dei aqui no Brasil na época era o padre Xavier Ayala, chama-se atualmente vigário regional, o nome desse cargo. Sem pedir, diz aqui o padre Francisco, nem sugerir nada, teceu os louvores do Santuário de Aparecida, falando desse foco intenso de devoção, meta de incontáveis romarias vindas de todos os cantos do país. O padre, como o chamávamos então, adivinhou o pedido implícito e respondeu: farei o que você quiser. O que traduzido significava: vamos a Aparecida, se assim você o quiser. Então o padre Xavier animou-se a expor uma sugestão complementar. 2 bons amigos, cooperadores da obra, donos de uma empresa de fumigação aérea para a lavoura, haviam se prontificado a deixar à disposição de Monsenhor Escrivá um helicóptero da companhia, um aparelho francês a jato, um Gazelle, rápido e estável. E a pergunta foi dirigida ao padre: será que o padre gostaria de ir a Aparecida por ar? Por que não? Foi a resposta tranquila. Farei o que você quiser. Uma vez aceito o plano, não demoraram muito a ser acertados o dia e a hora da viagem. Seria a primeira vez na vida em que São José Maria voaria num helicóptero. A data escolhida foi 28 de maio. Partiriam do aeroporto do Campo de Marte às 10 da manhã. Efetivamente, antes das 10 horas desse dia, o padre foi recebido no Campo de Marte com grande amabilidade pelos 2 cooperadores, Sérgio e Luiz Cássio, com as suas respectivas esposas, outros 2 casais amigos e o administrador da empresa, o afabilíssimo comandante Simões. Na pequena sala de espera iniciou-se imediatamente uma cordial tertúlia, um diálogo ameno, descontraído, sobrenatural e bem-humorado entre o padre e seus anfitriões aeronáuticos, com predomínio das vozes femininas cada vez mais empolgadas, com as coisas tão claras e sugestivas que aquele sacerdote lhes comentava sobre a família, o amor humano, a formação dos filhos, o Brasil. Todos eles guardaram a lembrança daqueles momentos para o resto da vida. Vários dos que lá estavam, passados os anos, me contaram e recontaram esse encontro muitas vezes. E todos se recordam também da aflição com que a cada 15 minutos, a cada meia hora, a cada hora, seus corações se apertavam porque chegavam notícias de que o helicóptero, que vinha de um trabalho no interior, ia chegar com atraso. E sabiam que desde cedo uma multidão tinha ido pela estrada, por estrada, Aparecida, e lá estava aguardando o padre para rezar com ele. Os comunicados informando que, por circunstâncias imprevistas, o helicóptero ainda demoraria, caíam como uma sombra. Não se sabia quando conseguiria pousar. O mais interessante, é nesse parágrafo que eu queria chegar, o mais interessante, porém, dessas horas de aperto, é que todos os que lá se achavam se lembram bem da paz, da serenidade, do sorriso, sem o menor sinal de contrariedade ou de impaciência, com que Monsenhor Escrivá tomava conhecimento dessas informações. Não dava a menor importância ao atraso para não afligi-los, mas fazia questão de intensificar a cordialidade, o humor e a vibração apostólica da sua conversa. O constrangimento foi em aumento, porque a ideia que tinha inicialmente era fazer a romaria de manhã e voltar a tempo de almoçar aqui em São Paulo. E a mudança de planos supôs com que do Campo de Marte fossem até o Sumaré, onde eles estavam morando, almoçar, para depois só à tarde chegar lá em Aparecida. Um contratempo e tanto. Mas essas palavras do padre Francisco Fausto resumem aquilo que a imitação do santo podemos arrancar
por intercessão sua, uma graça especial de Deus. O mais interessante, porém, dessas horas de aperto é que todos os que lá se achavam se lembram bem da paz, da serenidade, do sorriso, seu menor sinal de contrariedade e de impaciência com que o Senhor Escrivá tomava conhecimento dessas informações do atraso. A encarnação de 2 pontos de sulco. Num capítulo em que ele dedicou precisamente ao tema do nosso recolhimento de hoje, a paz interior. O ponto 850, é o ponto com que ele abre o capítulo. Fomenta na tua alma e no teu coração, na tua inteligência e no teu querer, o espírito de confiança e de abandono na amorosa vontade do Pai Celestial. Dai-nos essa paz interior porque anseias. Depois, outro ponto autobiográfico, o ponto 854. Afasta logo de ti, se Deus está contigo, o temor e a perturbação do espírito. Evita pela raiz essas reações, pois só servem para multiplicar as tentações e aumentar o perigo. Uma pessoa aflita já não raciocina, está a um passo talvez de desabar lá no precipício. O Salmo 33, no versículo 15, nos lança essa exortação. Procura a paz e vai ao seu encalço. De alguma forma, nesse primeiro ponto que nós lemos do capítulo Paz de Sulco, já encontramos uma fórmula para encontrar a paz, de onde procurar a paz. Ele diz, fomenta na tua alma e no teu coração, na tua inteligência e no teu querer, o espírito de confiança e de abandono na amorosa vontade do Pai Celestial. Daí nasce a paz interior, porque anseias, né? O abandono, uma confiança, uma identificação da própria vontade com a vontade de Deus. Em outra homilia, agora na homilia de Natal, contida também nesse livro É Cristo que Passa, o Senhor Escrivá recorda aquelas palavras dos anjos, logo depois que um deles tinha anunciado aos pastores em Belém que Jesus tinha nascido, lhes deu um sinal que encontrariam um menino embrulhado nos paninhos, umas faixas, e depositado numa manjedoura. E narra São Lucas que logo depois dessas informações, o coro de anjos começou a entoar o Glória. Glória in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Já nesse período do Natal, e São José Maria recorda aqui nessa homilia que Jesus, ele é o príncipe da paz. E isso significa que ele tem uma vontade muito boa, paz na terra aos homens de boa vontade. E por isso é que ele tem uma paz que o mundo não consegue dar. Eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz, não vou lá dou como a dá o mundo. É a paz do abandono, da entrega, da busca, da identificação da própria vontade com a vontade de Deus, que a converte numa vontade boa. No livro de Jó, nós encontramos essa outra afirmação, quando ele estava sendo tentado a enfrentar a Deus, diante das desgraças que Deus tinha permitido que o demônio promovesse assim na sua vida. Diz Jó, quem resistiu a Deus e ficou em paz? A paz é um bem muito precioso para me opor assim a Deus, muita bobeira, né, como se dissesse. O Dante Alighieri também deixou registrado lá na Divina Comédia esse mesmo pensamento. Quando fala do paraíso, diz lá um personagem, na sua vontade está a nossa paz, na vontade de Deus está a nossa paz. A paz de Cristo. Essa é a razão de ser da paz de Cristo, uma paz
que é completamente diferenciada em relação a qualquer outro tipo de paz que a gente pudesse ter a impressão de ter encontrado. O segredo de Cristo, o meu alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sempre faço o que é do seu agrado. E aqui, nessa homilia, então, de Natal, São José Maria explora bastante, precisamente, o hino dos anjos, falando da necessidade de ter essa boa vontade. Perdão a todos. São Paulo, por outro lado, também nos dá umas pistas boas para cultivar a paz, sempre alinhado com essa identificação da própria vontade com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. No capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Leio mais um parágrafo e a gente já comenta. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Semeadores de paz e de alegria, assim dizia São José Maria que queria ser e dizia que nós deveríamos ser. E São Paulo une as duas coisas aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis por nada. Alegria e paz. Não vos inquieteis por nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas, as petições, e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não vos inquieteis por coisa alguma, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus vossas preocupações mediante a oração. Nos faz pensar em Jesus no Horto das Oliveiras. Tem esse reflexo. Foi apresentar ao Pai, lá na oração, a sua repugnância por tudo que vinha pela frente. E como faz? Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Abre o coração. Jesus, Pai, isso daqui para mim está sendo muito repugnante. Muito aversivo. Eu queria não ter que passar por isso. Se podes, afasta de mim isso. Mas acabando daquele modo que ele passou a vida inteira fazendo, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. Non mea voluntas sed tua fiat. Voltando àquela homilia de Natal, Monsenhor Escrivá diz: é normal às vezes, até entre almas boas, criarem-se conflitos íntimos que chegam a produzir sérias preocupações, mas que carecem de qualquer base objetiva. Sua origem está na falta de conhecimento próprio que conduz à soberba, ao desejo de se tornarem o centro da atenção e estima de todos, à preocupação de não ficarem mal, de não se resignarem a fazer o bem e desaparecer, a ânsia de segurança pessoal. E assim muitas almas que poderiam gozar de uma paz extraordinária, que poderiam saborear um imenso júbilo, transformam-se por orgulho e presunção em infelizes e infecundas, porque não vão apresentar para Deus.
e ficam lá apresentando para as pessoas ao seu redor, ficam de alguma forma contagiando aquelas aflições. E ainda por cima, diz aqui ele, com preocupações que em boa parte das vezes carecem de qualquer base objetiva. Ao contrário, Jesus era bem objetivo, o que tinha pela frente toda a paixão. Apresentar, não inquieteis por coisa alguma, mas apresentai as vossas preocupações a Deus mediante a oração. Senhor, como é que você faria no meu caso? Me dá a tua luz, me dá a tua graça. Depois, mediante as súplicas, mediante a petição. No livro Sulco, no ponto 862, também sempre no capítulo Paz, São José Maria diz assim: quando se está às escuras, com a alma cega e inquieta, temos de recorrer, como Bartimeu, à luz. Bartimeu, cego lá de Jericó, que acabou arrancando de Deus a graça, de Jesus a graça de recuperar a visão. Lembramos, quando Cristo ia cruzando a rua principal lá de Jericó, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quando Jesus o manda vir, fala: o que quer? Domini ut vidiam, Senhor, que eu veja. Então, voltando ao ponto 862, quando se está às escuras, com a alma cega e inquieta, temos de recorrer, como Bartimeu, à luz. Coloca a luz com maiúsculo, que é Cristo. Eu sou a luz do mundo. Repete, grita, insiste com mais força: Domini ut vidiam, Senhor, que eu veja. E far-se-á dia para os teus olhos, e poderás alegrar-te com o clarão de luz que Ele te concederá. Pedir com essa mesma insistência, pedir com essa mesma confiança. E através da petição, nos diz Santo Agostinho, já recordamos isso aqui alguma vez, nós, por um lado, exercitamos a nossa filiação divina. É próprio dos filhos pedirem as coisas aos pais. Depois, escancaramos a porta da frente da nossa alma para Deus. Deus é super humilde, Ele está disposto a entrar na nossa alma pelas portas dos fundos, pela janela, por uma fresta, pela chaminé, sei lá. Mas quando nós pedimos, abrimos as portas da frente, né, como se desenrolássemos ali um tapete vermelho para que Ele tivesse acesso de honra na nossa vida. E por fim, através da petição, se aquilo que nós pedimos não está alinhado com a vontade de Deus, então Ele ajusta a nossa vontade para que esteja identificada com a sua. Bonita a resposta que deu C.S. Lewis quando estava passando por um drama sério, né? Se apaixonou por uma mulher, estavam de casamento marcado, ela foi diagnosticada com câncer agressivo, que levou a óbito mesmo. E ele era visto muitas vezes lá em Oxford, na capela, rezando intensamente. E o Tolkien, uma vez, o interpelou, dizendo: mas, Lewis, por que você está rezando tanto? Você está querendo mudar Deus? E o Lewis respondeu: não, estou querendo mudar a mim. Se o que eu estou pedindo não é a vontade de Deus, como de fato se demonstrou que não era, para que Ele aquiete meu coração, para que minha vontade esteja ajustada à sua. Então, essa dica que dá São Paulo: em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e, por fim, a ação de graças. Vamos recordar o que já citamos aqui inúmeras vezes. As ações de graças que a teologia espiritual apresenta praticamente como antídoto para tudo na nossa vida. Especialmente para o sofrimento, para a dor, para a cruz, quando Deus permite que nós tenhamos que carregar de modo, sei lá, mais intenso do que aquela do dia a dia. Há um hino litúrgico que São José Maria Escrivá citava, e se vê que ele mergulhava de cabeça na proposta da igreja, diz assim: ut in gratiarum semper actione maniamus, permaneçamos sempre em ação de graças. E ele complementava: obrigado, meu Deus, obrigado por tudo. E para demonstrar que era por tudo mesmo, colocava 2 pontos e explicitava:
pelo que me contraria, pelo que não entendo, pelo que me faz sofrer. Apresenta essas preocupações até com ações. Obrigado, meu Deus. Você está permitindo isso, algum bem maior você está querendo tirar, obrigado. E ele promete, São Paulo, e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. E além disso, são palavras também de São Paulo, além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Isso que deve ocupar nossos pensamentos, porque senão a gente vai ficar instáveis, desestabilizados. E traça aqui um programa, né? Que é um programa, não dá para a gente esmiuçar completamente, como que tentando esgotar a interpretação desse texto. Sugiro que cada um faça depois. Volto a citar capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, os primeiros versículos, especialmente do versículo 4 até o versículo 9. A proposta qualquer, luta para que os teus pensamentos, luta interiormente, para que os teus pensamentos sejam alinhados a isso, com a verdade, com a nobreza, com a justiça, com a pureza, com a amabilidade, com a boa fama, com tudo aquilo que é virtuoso e louvável. Leio outro ponto aqui do capítulo Paz de Sulco, 8.852. Tanto a paz como a guerra estão dentro de nós, nossos pensamentos, né? Não se pode chegar ao triunfo, à paz, se faltam a lealdade e a decisão de vencer no combate. Então é preciso batalhar para tirar aquilo que de fato pode se converter numa mega fonte de perturbação no nosso interior. Tudo que é verdadeiro, fugir da mentira. Mas a mentira por si só, a gente, se não tem experiência própria, tem experiência alheia. A pessoa que mente, ela está sem paz. Primeiro porque mentiu, mas depois porque a pessoa para quem ela mentiu pode ser que receba um outro dado, né, e que vai confrontar o nosso. E se a gente contou duas mentiras diferentes para duas pessoas e fica lá todo preocupado, será que vão se conversar e como é que vai ser? Isso tudo vai vir à tona. É de fato uma perturbação e tanto. Tudo que é nobre, eu fiz uma oposição aqui à nobreza, aquilo que é mesquinho, que é os nossos milindres, nossas suscetibilidades, de ficar lá contabilizando, né, se nos trataram bem, se nos trataram mal, com rancor, né, com desejo de vingança. Tudo que é nobre, né, ou seja, tudo que possa ser elogioso, né, pensando em como elogiar melhor essa pessoa, né, ou favorecer que ela se desenvolva bem, confirmá-la no bem que ela está produzindo, isso é nobre. Tudo que é justo, não é ficar com elucubrações sobre as pessoas, desconfianças, acusações assim infundadas interiormente, acho que foi ela que roubou, ela que deve ter falado, pensa que eu não sei, ela está me olhando desse jeito porque ela pensa não sei o que de mim. Tudo que é puro, a sensualidade, a malícia, nos deixa depois com gosto de vazio e é um vazio que rouba a paz, porque perdemos a presença de Deus, comprometemos até o nosso amor limpo, que queríamos que fosse verdadeiro, né, pela pessoa com quem nós estamos enamorados ou casados, eventualmente casadas. Tudo que é amável ocupa os vossos pensamentos, né? O que nos deixaria mais amáveis para uma pessoa se ela conseguisse ler os nossos pensamentos? De repente, ele identificaria que estamos rezando por elas. A oração, né, também é algo muito nobre, né, extremamente amável.
que estou pedindo, querendo o bem delas. Que estou feliz com os seus feitos, com as suas qualidades. Eu me congratulo interiormente, de fato. Obrigado, meu Deus, por elas. Não é porque ela conseguiu isso, porque ela deu esse passo. Tudo que é de boa fama, ou seja, não ter só os piores momentos das pessoas diante dos nossos olhos, né, na nossa mente. Tudo que é de boa fama, né? Essa pessoa ela é muito virtuosa, tem muitos aspectos positivos, esse. Em vez já de ficar pensando só mal, né? Tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, né? O bem possível que eu posso fazer para ela, os serviços que eu posso prestar, né? Bom, são dicas que nos dá São Paulo, que a gente pode aprofundar por nossa conta, porque eu queria que nós dessemos um passo a mais. Baseado também no relato tanto do padre Francisco Fausto, como de uma mulher que foi das primeiras mulheres do Opus Dei, Encarnação Ortega, Encarnita, como chamavam assim de modo carinhoso. Em um capítulo do livro O Homem de Vila Tevere, que é um perfil biográfico, também a gente já andou utilizando ele aqui nas nossas meditações. Não é uma biografia assim cronológica, vai por temas, não propriamente por datas, né? Uma sequência de eventos. Ela conta como no início da sua vocação no Opus Dei, ela passou por uma situação que a fez titubear, ela já estava pensando em não dar continuidade, não perseverar naquele caminho que ela tinha abraçado, por alguma circunstância que não fica muito claro qual seria. Mas que o Monsenhor Escrivá conseguiu desmontar só com um olhar e um interesse manifestado assim por ela, pela expressão do seu rosto. Então, narra que a autora desse livro, assim, que é a Pilar Urbano, uma espanhola, jornalista espanhola, diz assim: Encarnita evoca uma cena ocorrida muitos anos atrás, em 1943, no início da sua vocação ao Opus Dei. Ela morava e trabalhava na administração do Colégio Maior La Moncloa. Numa tarde, Escrivá apresenta-se acompanhado por um bispo. Parece que acaba de mostrar-lhe a residência e agora dirige-se à cozinha, à copa, ao quarto de passar roupa. Encarnita recebe-os com grande delicadeza e o melhor dos meus sorrisos, diz ela. Mas, ao passar junto dela, o padre, São José Maria, pergunta-lhe em voz muito baixa, quase num sussurro: o que te acontece? Percebeu, né, que o rosto dela estava demudado, por mais que o bispo, que não a conhecia, então, ao ver o melhor dos seus sorrisos, estava se sentindo muito acolhido. O que te acontece? Depois dirige-lhe um olhar claro, profundo, expressivo, com o qual lhe transmite força de ânimo. E comenta a Encarnita: essas poucas palavras, que te acontece, e esse olhar, infundindo-me ânimo, foram suficientes. Era disso, justamente disso, que eu precisava. Naquele momento, sem que ninguém o soubesse, eu vim enfrentando uma séria dúvida sobre a minha perseverança. E aquela pergunta: o que te acontece? Cheia de paz, né? Esse outro aspecto que nos corresponderia também meditar agora, que além de ter muita paz interior, devíamos ser promotores da paz, vetores da paz, contagiadores da paz, agentes da paz ao nosso redor. O padre Francisco Fausto também ouve contar diferentes vezes como São José Maria Escrivá aqui no Brasil, ele consagrou vários altares. E se não me engano, esse mesmo altar aqui foi consagrado por São José Maria Escrivá. Mas, para além dele, ainda foi também consagrado o altar lá do sítio da Aroeira, o altar de alguns centros, o altar da Casa do Moinho, né, uma casa que tem lá em Cotia, ao lado tem uma escola hoteleira, e também, diferentes altares.
E o padre Francisco Fausto, ele atuou ali como acólito, como ajudante nessas cerimônias, e pelo menos nas primeiras delas, ele estava muito, assim, apreensivo para que tudo saísse bem. E o Monsenhor Escrivá notou isso, e num momento determinado, ali, quando tinha que chegar mais perto, talvez para pegar o óleo, para ungir, não sei, virou para ele e disse, em castelhano, né? Hijo mío, não passa nada. Ou seja, se alguma coisa está errada, tudo bem, não tem nenhum problema, fica tranquilo. E ele disse que era tudo aquilo que precisava ouvir, né? E sem fazer menção exatamente a esse momento da passagem do Monsenhor Escrivá aqui no Brasil, mas de modo assim mais amplo, na página 57 desse livro, São José Maria Escrivá no Brasil, ele diz, comentei acima que junto de Monsenhor Escrivá, eu, como acontecia com tantos outros, me sentia muito perto de Deus. Além de me sentir envolvido pela segurança do sol da fé, experimentava literalmente naqueles momentos a paz do Filho de Deus, que não teme nada nem ninguém. São José Maria Escrivá infundia exatamente essa paz dos filhos de Deus, que nos faz lembrar daquela bem-aventurança de Jesus lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque verão a Deus. Perdão, porque serão chamados filhos de Deus. Os puros verão a Deus, né? Bem-aventurados os pacíficos que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E é exatamente o comentário que ele faz aqui, que eu posso ter confundido com essa minha confusão pessoal. Além de me sentir envolvido pela segurança do sol da fé, experimentava literalmente naqueles momentos a paz do Filho de Deus, que não teme nada nem ninguém. Sem dúvida, Jesus era assim, portador, semeador de paz e de alegria. Continua sendo assim até agora. Sempre que vimos até o sacrário visitá-lo, sempre que buscamos sua presença na nossa alma em graça, encontramos essa paz que Ele nos quer dar, com um olhar, com um toque, um abraço na alma. Ser promotores da paz. Todos os santos, né, se propuseram a isso, logicamente. Quiseram ser filhos de Deus, então foram promotores da paz. São Francisco de Assis começa assim, a clássica oração é dirigida a Deus por ele. Ó Mestre, fazei de mim um instrumento da vossa paz. O lema da sua ordem é paz e bem. Quem conhece pessoas que muito próximas dos franciscanos, ou os próprios franciscanos, estão acostumados a isso, paz e bem. Começam assim as suas mensagens, terminam assim as suas mensagens, né, os seus cumprimentos. São João Paulo II escolheu Assis, né, a terra de São Francisco, precisamente para promover o primeiro encontro da paz entre as grandes religiões da história do mundo, dizendo que ali seria uma encruzilhada de paz, associação com a paz. E Monsenhor Escrivá, agora numa outra homilia, na homilia sobre a luta interior, diz assim, paz no céu, pax in cielo, mas olhemos também para o mundo. Por que não há paz na terra? Não há paz na terra. Há somente aparência de paz, equilíbrio de medo, compromissos precários. Não há paz nem mesmo na igreja, sulcada por tensões que retalham a alva túnica da esposa de Cristo. Não há paz em muitos corações que tentam em vão compensar a intranquilidade da alma com o bulício contínuo, com a pequena satisfação de bens que não saciam, porque deixam sempre o sabor amargo da tristeza. E, logicamente, não faz isso com um movimento pessimista, mas simplesmente para chamar-nos a dar uma resposta para essa situação, a querer sentir-nos responsáveis por ser promotores da paz. É o que Cristo veio fazer, sentir-nos interpelados
agentes da paz. Como ser agente da paz? Talvez a primeira resposta que encontrássemos fosse não difundir o mal. Ser, como dizia um autor espiritual, um terminal para as palavras más, para os juízos hostis, para as críticas destrutivas. O terminal é um lugar onde o meio de transporte conclui a sua corrida. Fui até o terminal. E nós íamos ser esses terminais, a partir do qual já não dava para ir, não vai para frente, nenhum comentário, nenhum juízo, nenhum negativismo. Ou, se quisermos ser um sorvedouro para o mal, que tudo engole e não permite que o mal se propague. Conta-se de um importante senhor que gritou ao diretor da sua empresa porque estava irritado nesse momento. O diretor chegou à sua casa e gritou com a esposa, acusando-a de estar gastando demasiado porque tinha feito um almoço muito caro. Sua esposa gritou com a empregada porque quebrou um prato. A empregada deu um pontapé no cachorro porque a fez tropeçar. O cachorro saiu correndo e mordeu uma senhora que passava pela rua porque estava obstaculizando sua saída pela porta. A senhora foi ao hospital para tomar uma vacina e gritou com o jovem médico porque lhe doeu a vacina ao ser aplicada. O jovem médico chegou à sua casa e gritou com sua mãe porque a comida não estava do seu agrado. Sua mãe, tolerante e um manancial de amor e perdão, acariciou seus cabelos dizendo-lhe: filho querido, prometo que amanhã farei tua comida favorita. Tu trabalhas muito, estás cansado e precisas de uma boa noite de sono. Vou trocar os lençóis da tua cama, colocar outros bem limpos, perfumados, para que possas descansar em paz. Amanhã te sentirás melhor. Abençoou o seu filho e o deixou no quarto com os seus pensamentos. Um terminal. E em Sulco, ainda, São José Maria Escrivá, em diferentes pontos, também entra por esse caminho de exortar-nos a sermos promotores da paz. No ponto 863, diz: luta contra as asperezas do teu caráter, contra os teus egoísmos, contra o teu comodismo, contra as tuas antipatias. Além de que temos de ser corredentores, o prêmio que receberás, pensa bem nisto, estará em proporção diretíssima com a semeadura que tiveres feito. Semeadura de paz, de alegria, de bons modos. Outro ponto, 866. A violência não é bom sistema para convencer, e muito menos no apostolado. Terminaremos nossa meditação falando aqui do apostolado. Antes disso, outro ponto. O violento perde sempre, mesmo que ganhe a primeira batalha, porque acaba rodeado da solidão criada pela sua incompreensão. Selecionei outro ponto, o ponto 870. Com a polêmica agressiva que humilha, raramente se resolve uma questão. E, sem dúvida, nunca se consegue esclarecimento algum quando, entre os que disputam, há um fanático. Você é uma pessoa intolerante, que não respeita a opinião dos outros. Mas, para sermos agentes da paz, além de ser um terminal, ou seja, impedir que se propaguem assim, coisas ruins, de maus modos, maus gênios, né, de outras pessoas, acabam em nós, fazer apostolado. Esse caminho para ser verdadeiramente semeadores de paz e de alegria. São José Maria Escrivá nos estimulou muito a isso aqui no país. E nos deixou uma bênção que como toda bênção, comunicou uma força impressionante. Se a gente abre o ritual de bênçãos da igreja, a gente encontra essa definição. A bênção é uma força que realiza aquilo que as palavras significam. Quase a definição de sacramento. Bom, promove sacramentais. Benzer a água benta um sacramental, um crucifixo bento, um sacramental. Mas nos deixou aqui no Brasil uma bênção, precisamente para que essa semente do Opus Dei, que quer ser uma semente de paz e de alegria, chegasse e dizia que ele sonhava até o último cantinho desse país.
numa reunião familiar, lá no centro do Sumaré, onde ele morava, e que com quem estava, de alguma forma, assim, convivendo naqueles dias, logicamente era uma coisa assim muito informal, e ele não estava distribuindo bênçãos assim formais a toda hora. Mas terminou uma reunião lá depois do almoço, ele já estava saindo, tinha cruzado a sala onde ele estava lá reunido com as pessoas e ido até a porta de saída, segundo eu ouvi contar, e de repente alguém lá do público perguntou: padre, não vai nos dar a bênção? É verdade que todo mundo estava do lado dele, parece que entrou como assim, dar bênção, né? Foi um momento informal. Mas São José Maria Escrivá ouviu aquilo e voltou, falou: claro, por que não? E já impôs as duas mãos para dar a bênção, todo mundo se ajoelhou, acho que aquele que tinha aparentemente dado um fora se sentiu mais triunfal, imagino. E a bênção começou a sair e todos prenderam a respiração, porque ele disse: que vos multipliqueis como as areias das vossas praias, como as árvores das vossas montanhas, como as flores dos vossos campos, como os grãos aromáticos do vosso café, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo mundo prendeu a respiração, dizia, porque perceberam que era uma bênção diferente. E ele mesmo ficou assim admirado. Eram os dias de preparação para a festa de Pentecostes, você vê que o Espírito Santo de fato estava muito ativo e inspirou para ele também essa bênção. E parece que ele ficou assim tão também admirado, né, da bênção que tinha saído, que até comentou quando o Álvaro: saiu bem, né, Álvaro? Com muita simplicidade. E Dom Álvaro arrematou: saiu sim, padre, ao modo dos patriarcas. Os patriarcas do Antigo Testamento, que em geral abençoavam para a colheita, abençoavam para ter prole, né? E nesse caso, estava abençoando para que nós conseguíssemos contagiar o espírito do Opus Dei, o carisma do Opus Dei, para muito mais gente. É preciso dizer que naquele ano de 1974, a Opus Dei estava só aqui em São Paulo. Em 75 começou no Rio de Janeiro. Em 76 começou em Curitiba. Em 77, se eu não me engano, começou lá em Campinas. Em 78, agora no 79, com São José dos Campos. E, bom, depois, sem ficar muito preso à ordem, né? Mas começou o trabalho do Opus Dei em Ribeirão Preto, começou o trabalho do Opus Dei quase completamente estável em Sorocaba, e só aqui mesmo em São Paulo, em cidades muito próximas, há círculos de formação que acontecem em Poá, Suzano, Ribeirão Pires, Mogi das Cruzes, Santa Bárbara do Oeste, né, Itu, e Piracicaba. Não quero fazer uma lista exaustiva, mas depois começou o trabalho do Opus Dei em Niterói, começou o trabalho do Opus Dei lá em Londrina, começou o trabalho do Opus Dei em Brasília, começou o Opus Dei em Belo Horizonte, e estão lá em Juiz de Fora, em Petrópolis. E começou o trabalho do Opus Dei em Fortaleza, e em Goiânia, Anápolis, e agora em João Pessoa, em Belém, em Recife. Em Natal está tendo uns recolhimentos lá, em Vitória o Espírito Santo está tendo uns recolhimentos. E em todos eles, quando chega a celebração, né, do dia São José Maria Escrivá, as catedrais, muitas igrejas lotadas de pessoas. É uma força, a bênção, que realiza aquilo que as palavras significam. E há pessoas que assistem esse nosso recolhimento lá em Palmas, que assistem lá em Campo Grande, que assistem lá em Roraima, outro dia mandaram uma foto, tantos lugares. Uma bênção para que nós sejamos propagadores. E dizia Monsenhor Escrivá, e com essa última citação eu termino a nossa meditação, só faltando fazer o exame de consciência. Ele dizia assim: temos que compreender a todos, temos que conviver com todos, temos que desculpar a todos, temos que perdoar a todos.
Não diremos que o injusto é justo, que a ofensa a Deus não é ofensa a Deus, que o mal é bom. No entanto, perante o mal, não responderemos com outro mal, mas com doutrina clara e com a ação boa, afogando o mal em abundância de bem. Assim Cristo reinará na nossa alma e nas almas dos que nos rodeiam. Essa é a homilia da festa do Cristo Rei. Alguns tentam construir a paz no mundo sem semear amor de Deus em seus corações, sem servir por amor de Deus as criaturas. Assim, como será possível realizar uma missão de paz? A paz de Cristo é a paz do reino de Cristo, e o reino de Nosso Senhor deve cimentar-se no desejo de santidade, na disposição humilde de receber a graça, numa esforçada ação de justiça, num derramamento divino de amor. E uma palavra, numa ação apostólica genuína. Vamos terminar então o nosso recolhimento. Nossa Senhora é invocada assim pela Igreja e por todos nós, é Rainha da Paz. Invocamos no final da ladainha do terço com esse título. Santa Maria de São José Maria é, assim invoca a Igreja, Rainha da Paz. Por isso, quando se conturba a tua alma, ou o ambiente familiar ou profissional, ou a convivência na sociedade ou entre os povos, não cesses de aclamá-la com esse título. Regina Pacis, ora por nobis. Rainha da Paz, rogai por nós. Experimentaste fazê-lo ao menos quando perdes a tranquilidade? Ficarás surpreso com a sua eficácia imediata. Santa Maria, Rainha da Paz, fazei com que a imitação de São José Maria Escrivá sejamos de fato semeadores de paz e de alegria. Primeiro, porque teremos uma paz interior profunda. A paz, fruto de estar identificado com a vontade do Pai e, portanto, estar identificado com Jesus Cristo, que é a nossa paz. Fruto de levar à prática esses conselhos de São Paulo, dado no capítulo 4 da Epístola aos Filipenses. Fruto também de nos dispormos a ser promotores da paz, fazendo um apostolado de semeadura abundante dessa paz e alegria que Cristo, o príncipe da paz, veio nos dar. Fazer o nosso breve exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. O nosso Deus é o Deus da paz. Esta afirmação do profeta Jeremias, repetida por São Paulo diversas vezes, é para mim um guia que me ajuda a fugir de tudo aquilo que me produz aflição, inquietação, falta de paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Esse hino dos anjos, anunciando o nascimento de Jesus em Belém, move-me a querer ter sempre a boa vontade que, em último termo, significa ajustar a minha vontade com a vontade de Deus. Nesse sentido, diante de tudo aquilo que me contraria ou tende a roubar minha paz, tenho o reflexo de rezar bem o Pai Nosso, detendo-me naquela petição: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Considero que a paz que necessito também é um dom de Deus. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Dispensado generosamente por Jesus na oração, nos sacramentos, no cultivo da sua presença amorosa ao nosso lado e dentro de nós. Ao mesmo tempo que me esforço por ter paz, sinto a responsabilidade de ser portador da paz. Dessa forma, empenho-me em ser um terminal para as palavras más, os juízos hostis, as críticas destrutivas. Além disso, tenho presente que o apostolado, ou seja, o favorecer que as pessoas se aproximem de Deus, dos seus sacramentos, é o meio mais eficaz para que aqueles que me rodeiam experimentem a verdadeira paz. São Paulo, na carta aos Filipenses, aponta para os exercícios adequados para cultivar e promover a paz. Amor à verdade, pureza, justiça, amabilidade, preces e ação de graças. Peço à Virgem Maria, Rainha da Paz, para que me ajude a ter a vida pautada precisamente por essas atitudes. Ato de contrição.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.